Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o nosso terceiro estudo, mais um estudo de quinta-feira e eu espero que esses estudos estejam abençoando a sua vida. Nós estamos falando sobre o tema Mude para o próximo ano. E eu creio que através desses estudos você vai poder de alguma forma refletir e tomar decisões acertadas para o próximo ano. Então, no primeiro episódio a gente falou assim, pare de se enganar. Quando você fica procrastinando, quando você fica adiando as coisas, você está enganando a si mesmo e não mais ninguém. Se você não assistiu, volta lá e assiste o primeiro episódio e você vai entender melhor. No segundo, nós falamos que é questão de prioridade. Nós precisamos ter bem claro quais são as prioridades da nossa vida, porque é elas que vão comandar e vão direcionar a nossa vida. Tenho certeza que vai trazer alguma reflexão para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre põe em ordem a sua casa. Eu creio que hoje há um grande conflito em todos os lares. Não todos, mas em grande maioria dos lares. E eu quero de alguma forma hoje te desafiar a olhar para dentro da tua casa, para olhar para o teu lar, para olhar para o relacionamento entre marido e mulher, mãe e filho, filho e mãe, né? Pai e filho, filho e pai. E você fazer uma análise sobre isso, para que você ponha em ordem a sua casa. Para isso eu quero tomar como base um versículo, os versículos que estão em 2 Reis, a partir do capítulo 20. Então a gente vai ler 21 versículos, eu quero que você preste muita atenção, porque olha só a importância que Deus dá para isso e a orientação que Deus deu para o rei Ezequias em relação a isso. Então vamos lá, 2 Reis 20, a gente vai ler de 1 a 21. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Deixa eu só fazer um parênteses. Deus está ouvindo a sua oração e as suas lágrimas, hein? Não pense que Ele não está ouvindo. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu a este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias:
Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro de registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. É interessante a gente olhar e tem algo que me chama muito atenção. Porque assim, Deus diz para ele: põe em ordem a sua casa. Então, quando ele ficou doente e quase morreu, Deus disse assim, põe em ordem a sua casa, arruma tudo o que você tem que fazer, deixa tudo preparado. E parece que no final da nossa vida a gente tem uma grande preocupação mesmo. Quando a gente vai morrer, a gente começa a fazer algumas reflexões. Pelo amor de Deus, não estou falando que você vai morrer, mas é nesse momento da vida que a gente começa a fazer reflexões. E a gente vai lá e prepara o nosso inventário, vai lá e dá orientações para os nossos filhos, tem o cuidado com ele, faz tudo isso, porque a gente entende que de alguma forma a gente tem um compromisso com essas pessoas e a gente quer que elas vivam da melhor forma. O rei Ezequias, com essa condição, com esse entendimento de que ia morrer, ele faz uma oração a Deus e fala: Deus, eu fui fiel a ti, o Senhor sabe como foi a minha vida diante de ti. E Deus ouve a oração dele e dá mais 15 anos para ele de vida. Mas tem uma ordem que Deus dá a ele que ele precisava se atentar. Porque Deus diz assim, ponha em ordem a sua casa. É interessante porque rei Ezequias ele viveu mais 15 anos. Mas ele não cumpriu essa ordem de Deus, ele não se preocupou em pôr em ordem a casa dele. Muito pelo contrário, quando Deus dá a sentença e fala assim, você mostrou tudo aí para o pessoal, para os mensageiros que vieram da Babilônia, você mostrou tudo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, você vai ter um grande problema com eles. E ele falou, tudo bem, porque se não é agora, é daqui a alguns anos, tudo bem, eu já não vou estar mais aqui. Ou seja, ele não estava preocupado com a descendência dele, ele não estava preocupado com os filhos dele, ele não estava preocupado com os netos dele, e isso foi o grande problema dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ele não colocou em ordem a casa dele porque não havia uma preocupação com a família, com os seus filhos, com os seus netos, não havia um compromisso dele genuíno em relação à sua família. Então hoje eu quero despertar um compromisso no teu coração em relação à tua família e falar assim, olha para a tua casa, olha para aqueles que estão convivendo com você e põe em ordem a tua casa. Põe em ordem aquilo que precisa ser feito para que a sua descendência e a sua geração seja abençoada. Então vamos olhar de uma outra forma. Está dizendo aqui em 2 Reis 20, 21, o último versículo que a gente leu, Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Mas se você olhar aí na continuidade, no capítulo 21, o primeiro versículo, diz assim, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Refizibá. Então, o rei Ezequias, ele negligenciou a sua casa, a sua geração, e por isso houve consequências severas na sua geração. Mas vamos fazer algumas contas? O texto está dizendo aqui que o filho dele começou a reinar com 12 anos de idade. Então, pensa comigo, quando aconteceu de Deus dar mais 15 anos para o rei Ezequias, ele tinha 39 anos. Com mais 15 anos que ele recebeu, no total ele tinha 54 anos. E se Deus deu 15 anos para ele reinar, e quando ele morreu, o filho dele tinha 12 anos,
Isso quer dizer que depois de 3 anos que ele recebeu a instrução de Deus para pôr em ordem a casa dele, o filho dele, Manassés, nasceu. Mas sabe qual que foi o grande erro dele? Ele não discipulou, ele não colocou no coração do filho dele aquilo que era necessário, ele não se importou com o filho dele, não pregou Jesus para o filho dele, não pregou Deus, para o filho dele, não falou aquilo que era importante. Então o filho dele cresceu, mas cresceu de uma forma onde o pai não conseguiu incutir na mente e no coração dele a palavra de Deus, ensinar sobre o próprio Deus, discipular o filho. Ele perdeu a oportunidade que ele tinha na vida dele de fazer com que o filho dele e a geração dele fosse abençoada. Muito pelo contrário, olha só como o filho dele, Manassés, foi. A gente vai ler 2 Reis de 21, de 2 a 6, diz assim: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prostou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Nos pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Olha só, Manassés queimou o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. 2 Reis 21:16, Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprovava. Então, olha que interessante, Manassés me dá a intenção e a ideia de que esse garoto era revoltado com o pai. Ele fez tudo ao contrário daquilo que o pai tinha feito. Esse garoto, diz aqui, no último versículo, encheu de sangue Jerusalém. O garoto ofereceu e queimou o filho em sacrifício. O garoto fez sacrifícios, levantou altares, derrubou os altares que tinham Deus poderoso, levantou altares para outro Deus. Ele desconstruiu e refez tudo o que o pai tinha feito. Ou seja, ele era revoltado com o pai. Ele levou a nação a uma perdição, provocou a ira de Deus. Esse garoto não tinha condições de fazer a mesma oração que o pai dele fez. E olha que interessante, porque Ezequias poderia ter colocado no coração dele as mesmas práticas que levou ele no momento mais difícil da vida a fazer uma oração a Deus. Deus, se atenta para tudo que eu fiz. Manassés não teve essa condição. Sabe por quê? Porque Ezequias não colocou a casa dele em ordem. Então não adianta apenas eu e você andarmos com Deus. Os nossos filhos precisam andar com Deus. Os nossos netos precisam andar com Deus. Os nossos bisnetos precisam andar com Deus. A nossa descendência e a nossa geração precisa andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, quando eu vejo tudo isso, eu preciso entender que aquilo que você está fazendo hoje com o teu filho e aquilo que eu estou fazendo isso com o meu filho pode trazer benefício para a nossa descendência e para a nossa geração. E nós, como igreja, estamos vendo a bagunça que o mundo está vivendo, lares que estão sendo destruídos, e eu e você não podemos deixar que os nossos lares sejam destruídos, mas nós precisamos pregar também com a nossa família, que há sim uma forma de Deus agir, que há sim interesse de Deus na nossa casa, há sim interesse de Deus na nossa família. Olha só que interessante, nós vamos avançar um pouco, 100 anos adiante, e nós vamos ver o cumprimento dessa promessa aqui. Nós vamos ver o cumprimento dessa promessa do profeta sobre a nação de Israel e sobre a casa,
sobre a casa que nós vamos ver aqui do rei Ezequias. Então a gente vai ver aqui em Jeremias 15, 1, 4, tá bom? A Babilônia está cercando Jerusalém e ela vai levar o povo cativo. Mas olha só que interessante que Deus diz. Jeremias 15, de 1 a 4, diz assim: então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel, olha só, estivessem diante de mim intercedendo, dois grandes homens de Deus, dois grandes intercessores do Antigo Testamento. Ele vai dizer, mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria o favor. Ou seja, a situação era irreversível. E ele continue, expulse-os da minha presença, que saiam, e se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, olha só, por tudo que Manassés, filho de quem? Filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Ou seja, por toda a maldade que Manassés tinha feito, Deus trouxe juízo sobre o povo. Então, o povo de Israel é levado cativeiro, sabe por quê? Porque Manassés fez coisas que eram abomináveis a Deus, e por causa da negligência do seu pai em relação ao seu filho, isso trouxe um prejuízo muito grande para a nação. Então, a negligência de Ezequias com o seu filho, por não se preocupar em discipulá-lo, por não se preocupar em direcionar o seu filho, fez toda uma nação ter graves consequências e ir por cativeiro babilônico. Então, entenda só uma coisa, meu irmão. O cativeiro babilônico foi gerado 100 anos atrás deste momento que eu estou lendo para você. Sabe aonde? Dentro de um lar. Dentro da casa de Ezequias. Deixa eu fazer uma pergunta então para você. O que está sendo gerado dentro do seu lar? Deixa eu fazer de novo essa pergunta. O que está sendo gerado dentro do seu lar? Eu ouvi uma vez que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Que Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Eu creio que hoje Deus tem falado muito ao meu coração, que nós podemos ganhar o mundo através da nossa família. Então pense nisso, para não ser a mesma coisa e para entender que você precisa colocar em ordem a sua casa para não cometer o mesmo erro do rei Ezequias. Na realidade, cada pessoa é chamada por um propósito específico por Deus. Moisés, ele foi chamado para tirar o povo do cativeiro, para libertar o povo de Israel das mãos egípcias. Josué, para introduzir o povo na terra prometida. Neemias, para restaurar os muros em Jerusalém. João Batista, para preparar o caminho para o Senhor. Mas olha só, a grande missão de Abraão, o pai da fé, sabe qual era? Gênesis 18, 18 e 19 diz pra gente: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, olha só, qual que era o grande propósito? Eu escolhi Abraão, agora para quê? Então é o motivo para qual Deus chamou Abraão. Olha o propósito. Para quê? Ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então eu creio que de alguma forma Deus está preocupado com Abraão, mas também está preocupado com aqueles que viriam depois, com a sua descendência. Então olha, pensa comigo. O filho da promessa, o filho de Abraão, Isaac, ele nasceu com 100 anos.
Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Nasceu com 100 anos. Nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, Isaac nasce e casa-se com 40 anos. Então, Abraão tinha 140 anos quando Isaac casou. Ele casou-se com Rebeca, e Rebeca era estéril. E ele orou por 20 anos para que ela engravidasse. E os filhos de Isaac nasceram, Esaú e Jacó. Então pensa comigo, quando os seus filhos nasceram, se ele casou com 40, ele tinha agora Isaac 60 anos. Então Abraão tinha 160 anos. E Abraão morre com 175 anos. Ou seja, quando Abraão morre com 175 anos, os seus netos tinham 15 anos quando ele morreu. Então nós vemos que o que Deus disse aqui, ordene a seus filhos e aos seus descendentes que conservem o seu caminho no Senhor. Ele teve essa oportunidade de olhar para o seu filho, mas olhar para os seus netos e ver eles conservando o caminho no Senhor. Mas eu acho interessante porque essa promessa é estendida a mim e a você. Então em Hebreus nós vamos ver de 11 a 13, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos frutos dessa promessa. Nós vemos o cumprimento da promessa na vida de Abraão, mas como Deus prometeu que a descendência dele seria tão numerosa, não é, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, nós vemos esse cumprimento nas nossas vidas. E eu creio que o coração de Abraão se alegrava. E ele poderia, acredito que até que oração, Deus abençoe a minha primeira geração, a minha segunda, a minha 10ª, a minha 100ª, a minha 1000ª geração, assim como o Senhor prometeu. E olha que maravilhoso isso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa começar a orar pelo teu filho. Você precisa começar a orar pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Mas faz uma coisa, coloca a tua casa em ordem. Eu não sei o que precisa ser acertado na tua casa. Eu não sei o que precisa ser retrocedido na sua casa. Mas se aproxima do seu filho. Começa a orar junto com ele, começa a jejuar junto com ele, começa a ler a Bíblia junto com ele, começa a acompanhar ele nas programações, começa a fazer alguma coisa, meu irmão. Outro personagem que me chama muita atenção foi Samuel. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Ele começa o ministério dele muito cedo, mas já velho ele vai prestar contas do seu ministério. E olha só o que ele diz para o povo. Em 1 Samuel 12, de 1 a 5. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido, olha só o que ele diz, tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Responderam: você não explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Ou seja, Samuel foi exemplar naquilo que ele fez. Ele está testemunhando e está dando relatório de tudo que ele fez durante todo o tempo que ele serviu o Senhor, desde a sua juventude. E aqueles que estão com ele disseram, autoridades de todo o povo disseram: verdade, você teve um ministério maravilhoso, não cometeu nenhum erro, foi sincero, foi reto diante de Deus, e nós testificamos isso diante de você e diante de Deus. E isso é maravilhoso, o ministério íntegro, o ministério sem manchas. E a gente precisa entender
que ele, como juiz, profeta e sacerdote, ele tinha funções políticas e religiosas. Hoje a gente olha para o mundo e vê um monte de político deslizando, a gente vê até pastores e pessoas que têm cargos religiosos pisando na bola, isso é fato. Mas nós vemos Samuel sendo um grande exemplo para a gente. Mas quando nós olhamos para os filhos dele, que ele cita que estão presentes, nós vemos que essa mesma realidade não é vivida. E por quê? Talvez ele tenha se envolvido tanto com o ministério que esqueceu de exercer a sua paternidade, de exercer o discipulado sobre a vida dos filhos. Então, grandes homens de Deus podem cometer esse erro, grandes mulheres de Deus podem cometer esse erro, e a gente precisa estar atento para isso. 1 Samuel 8, de 1 a 6, olha o que dizem sobre os filhos dele. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Olha que triste isso. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se, não uma, todas as autoridades. Se uniram e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, diga-lhes que os direitos reivindicará o rei que os governar. Então os filhos foram totalmente ao contrário do pai. Samuel foi íntegro, mas os filhos dele aceitaram suborno. Os filhos deles agiram de forma muito contrária ao que o pai fez. E aí isso leva o povo, ao invés de ser conduzido pelos filhos dele, a desejarem ter um rei, porque não viam no filho pessoas de caráter, pessoas íntegras e pessoas que poderiam direcioná-los mais para perto de Deus. Então, pensa comigo, assim como o cativeiro babilônico foi gerado na casa do rei Ezequias, a monarquia foi gerada na casa do profeta Samuel. Então, o que eu quero dizer para você é que a nossa negligência como pais pode gerar uma geração que esteja distante de Deus. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Você está declarando o destino dos seus filhos e dos seus netos com as suas atitudes. Eu quero partir para o final e quero trazer uma reflexão para você. Eu trabalho com jovens e adolescentes e eu tenho me preocupado muito, não só com a vida de jovens e adolescentes, mas tem me chamado muita atenção a negligência dos próprios pais. A gente tem estudado muito, se aproximado muito, entendido muito jovens e adolescentes, e a gente entendeu também as gerações, a gente precisa entender as gerações e essas mudanças para poder entender como conversar, como falar, né? E para trazer a palavra de Deus numa aplicação, né? Não estou dizendo que mudar a palavra de Deus, mas trazer uma aplicação condizente com a realidade dele. E eu fui verificar e entendi que muitas vezes a transição da criança para a adolescência para a juventude, nós tínhamos alguns gaps onde a gente perdia eles justamente nessas transições, porque as mudanças aconteciam e as mudanças hoje estão acontecendo mais rápidas. E me chamou muito a atenção de uma transição da adolescência para a juventude, que é uma fase onde a responsabilidade vai aumentar muito, então ele começa a namorar, ele começa a fazer faculdade, começa o emprego, e a gente viu que com isso a influência do namorado, a influência da faculdade, a influência do emprego de outras pessoas, levavam muitos a desviarem da sua fé. E a gente começou a investigar e a estudar isso, e a procurar pessoas que passaram por essa transição e tal, e a entender, e a gente viu que muitas pessoas se perderam nisso, mas outras não se perderam. E o interessante é que quando a gente conversa com essas pessoas, algumas são líderes e outras não, a gente entendeu que o que fez essas pessoas permanecerem na igreja não foi o líder de jovem, não foi as programações de jovem,
mas foram os pais que foram atuantes e que foram presentes na vida desses filhos. Muitos deles me disseram até que em alguns momentos não havia nenhum ministério jovem para ele participar, mas o pai fazia com que ele viesse na igreja, mesmo contrariado, mesmo ele querendo sair, mesmo querendo ir para outro lugar. O pai era tão presente na vida dele, o pai começou a participar da vida dele, e aquela fase de curiosidade pelo mundo foi passando, e ele foi se envolvendo com Deus, eles foram se envolvendo com Deus e permaneceram na igreja. Então o que eu quero dizer, e trazer uma responsabilidade, eu quero dizer que se tem alguém que tem voz no coração dos seus filhos, é você, pai. Se tem alguém que tem condições de mudar uma realidade para não viver uma realidade como o rei Ezequias, ou viver uma realidade como o profeta Samuel, é você, pai. Põe em ordem a sua casa. E eu finalizo com uma história. Nós temos uma pastora, a pastora Edna. Hoje ela é responsável pelas crianças e durante muito tempo ela foi responsável pelos adolescentes. Ela faz um trabalho primoroso e maravilhoso com as crianças, e hoje a gente colhe muitos frutos do que a gente tem com os adolescentes. E eu preciso dizer para vocês que eu estou há 1 ano e meio com os adolescentes e eu vejo os frutos como um ministério abençoado, tudo que eles fazem, e isso é porque a pastora Edna se envolveu de uma forma espetacular com os adolescentes e tem um coração muito com as crianças. Mas ela começou a se envolver com os adolescentes por causa da filha dela, a Rebeca, que entrou na fase da adolescência, e ela começou a entender o que a filha dela estava ouvindo, o que a filha dela escutava, com quem que a filha dela falava, e ela foi se envolvendo. E pelo envolvimento que ela tinha com a filha dela, ela ia em programações que a filha dela tinha vontade, sabe? Ela se envolveu de fato. E nisso ela entendeu que através da adolescência da filha dela, ela poderia ajudar outros pais, e assim nasceu o ministério com os adolescentes. Foi por causa de envolvimento de uma mãe, foi por causa de um envolvimento de alguém que estava preocupado em pôr em ordem a sua casa, que hoje a gente tem um fruto para abençoar outros adolescentes. Então deixa eu dizer uma coisa, uma palavra para você, que esse mesmo desejo que houve no coração da pastora Ed, que me inspira e que tem me inspirado a falar isso para você hoje, e dizer que eu preciso colocar em ordem a minha casa, estou fazendo isso. Você também, para o próximo ano, você precisa colocar em ordem a sua casa. E eu quero orar nesse sentido, para que Deus inspire e o Espírito Santo fale ao teu coração, para que esse desejo cresça em você também. Deus, eu te agradeço por esse estudo, Pai. Mas eu peço que essa mesma convicção que veio através da sua palavra, mas também através de um exemplo, Pai, entre no coração dessas pessoas que estão ouvindo esse estudo, Pai. Se for uma família, já valeu o estudo, Pai. Se forem 10 famílias, também valeu o estudo. Se forem 100 famílias, Pai, também valeu o estudo. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai, possa ministrar os corações e que a verdade dessa palavra possa causar transformação nessa família, para que ao invés de morte, para que ao invés de um distanciamento de Deus, essa família seja fortalecida e que ela possa ter todo o discernimento para colocar em ordem a sua casa. Muito obrigado, Pai, por ouvir essa oração e por falar ao coração dessa pessoa que me ouve hoje. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero te dizer, se você tiver alguma dificuldade, nós temos ministério de casais, nós temos ministério de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e de crianças. Procure esses líderes, porque com certeza eles terão uma palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Seja em Deus.